Noé é lembrado como o homem que desafiou a sociedade de sua época com sua fé inabalável, sobrevivendo ao dilúvio e ganhando uma vitória divina que influenciaria gerações. Sua história vai além da construção da arca, sendo uma jornada de redenção, escolha e promessa. Apesar de viver em um mundo corrupto, onde a maldade predominava, Noé se manteve justo e íntegro, caminhando com Deus. A construção da arca, feita em meio a zombarias e incredulidade, foi um ato de obediência e perseverança, refletindo o poder da fé e da obediência a Deus, mesmo quando as escolhas parecem difíceis ou vil. A história de Noé também nos ensina sobre perseverança, fé e obediência. Ele foi escolhido por sua disposição em ouvir e agir, e não por sua perfeição. Suas falhas não o desqualificaram, mas, ao contrário, Deus usou alguém disposto a caminhar com ele. Noé mostra que nossas escolhas afetaram não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor, e seu exemplo de fé e dedicação impactaram sua família e gerações seguintes. Durante o dilúvio, a arca se tornou o refúgio da criação, e Noé ficou incumbido de cuidar da continuidade da vida. A paciência e a fé de Noé, mesmo em tempos de caos, nos lembram que Deus provê proteção e segurança. Quando as águas caíram a baixar e ele recebeu o sinal da pomba com uma folha de oliveira, isso representou uma promessa de novos começos, reforçando a importância de manter após o dilúvio. A primeira ação de Noé foi construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios, reconhecendo a soberania de Deus. Este ato nos ensina sobre gratidão e prioridade, lembrando-nos de colocar Deus em primeiro lugar, especialmente após superarmos grandes desafios. Deus localizou um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e o arco-íris tornou-se o símbolo dessa aliança. Esse pacto é um reflexo da relação entre Deus e a humanidade, que não só preserva a criação, mas também garante que a destruição não seja o fim. A promessa de Deus trouxe consigo responsabilidades, como o respeito pela vida humana. Noé e sua família foram chamados a repovoar a terra, reconstruindo uma nova civilização baseada nos princípios de Deus. Esse novo começo é uma metáfora para as oportunidades de recomeçar em nossas próprias vidas. Além disso, Deus lembrou Noé de sua soberania, oferecendo conforto e esperança, pois, mesmo em tempos de adversidade, Ele está no controle. Noé foi escolhido não por ser perfeito, mas por sua disposição de agir, e assim também a graça de Deus está disponível para todos. Após o dilúvio, Noé e sua família enfrentaram o desafio de reconstruir a civilização. A terra estava devastada, e eles tinham a responsabilidade de repovoá-la e estabelecer novos padrões de vida baseados na aliança de Deus. Noé plantou uma vinha, um símbolo de recomeço, e sua vida cotidiana, simples, contrastava com a grandiosidade do dilúvio. Ele e sua família, especialmente seus filhos, desempenharam um papel fundamental nesse novo ciclo. No entanto, Noé também representou momentos de fraqueza. Ele se embriagou com o vinho de sua própria vinha, mostrando que até os mais justos podem cometer erros. Esse incidente revela a fragilidade humana e a importância de aprender com nossas falhas. Quando um de seus filhos, Cã, desrespeitou Noé, isso trouxe consequências. A história nos ensina sobre a condição humana, a importância das relações familiares e o legado que deixamos para as famílias. A atitude de Cã, ao desrespeitar seu pai Noé, contrasta com as ações de Sem-Jafé, que obteve honra e respeito ao cobrir a nudez de Noé. Cã desconsiderou os valores de respeito e proteção, e isso trouxe consequências severas, com Noé pronunciando uma maldição sobre Canaã, filho de Sem e Jafé escolheram agir com honra, mesmo sem ninguém observar, nos ensinando a importância de viver com integridade e respeito, mesmo em tempos de desonra generalizada. Esse episódio também destaca a necessidade de vigilância espiritual. Noé,
Mesmo sendo justo, baixou a guarda e sofreu as consequências, nos lembrando de. As escolhas de Cã tiveram impactos históricos, já que os descendentes de Canaã, conhecidos por práticas contra os mandamentos de Deus, tiveram uma relação conturbada com os israelitas. Isso nos ensina que as decisões de hoje moldam o futuro, tanto individual quanto coletivamente. A maldição de Canaã também revelou o plano de Deus de separar um povo santo para si, contrastando a aceitação de Israel com a corrupção dos cananeus. Mesmo em meio à maldição, Deus revelou sua soberania e plano maior. O texto enfatiza como Deus, mesmo em situações difíceis, continua no controle e orientando tudo de acordo com sua vontade. A vitória de Sem e Jafé, em contraste com a maldição de Canaã, revela como Deus honra aqueles que seguem o caminho da obediência e do respeito. Esse episódio nos convida. A maldição de Canaã foi específica para ele, não para todos os povos africanos, e essa má interpretação levou a distorções históricas, como a justificativa errada da escravidão. É importante corrigir essa visão, confirmando que a Bíblia não apoia a discriminação ou a inferioridade. A linhagem de Sem, abençoada por Noé, foi central para o plano divino, culminando na formação do povo de Israel e na promessa feita a Abraão, que estabeleceria uma aliança para abençoar todas as famílias da terra. Isso nos lembra que cada geração tem um papel no plano de Deus e somos chamados a ser guardiões desse legado. A vitória de Sem, além de ser material, foi espiritual, destacando a busca pela presença de Deus como uma verdadeira riqueza, e Sem se tornou a raiz do povo escolhido por Deus. O texto aborda a continuidade do plano divino após o dilúvio, destacando os filhos de Noé, Sem, Jafé e Canaã, e o impacto de suas linhagens. A linhagem de Sem preservou a fé e manteve viva a promessa de redenção através de Jesus Cristo, enquanto a de Jafé obteve uma vitória de expansão territorial e prosperidade. Aprofundando a análise sobre a profecia de Jafé, que se manifestou na expansão dos gentios, o texto destaca a interdependência entre Jafé e Sem, com as ameaças materiais de Jafé ser. A vida de Noé, apesar de sua longa existência e testemunho da restauração do mundo, termina de maneira simples, sem grandes celebrações, mostrando que a verdadeira grandeza não está nos aplausos, mas no cumprimento fiel da missão dada por Deus. O legado de Noé é um exemplo de perseverança e fé. O texto também menciona as narrativas apócrifas, como o Gênesis apócrifo e o livro de Enoque, que expandem a visão sobre Noé, mostrando como uma figura profética e redentora, escolhida por Deus desde o nascimento. As tradições apócrifas detalham mais sobre sua linhagem e papel na restauração da humanidade após o dilúvio, incluindo visões proféticas e a correção da corrupção causada pelos anjos caídos. A divisão das terras entre os filhos de Noé é discutida, destacando o papel de cada um na formação de diferentes. O texto aborda a divisão das terras entre os filhos de Noé e as implicações espirituais e práticas dessa divisão. Cã, Jafé e Sem receberam porções da terra, com Cã ocupando as regiões do sul, Jafé as do norte e oeste, e Sem as terras do Oriente Médio. A divisão foi acompanhada de juramentos para evitar disputas futuras, mas, embora os textos apócrifos não detalhem a morte de Noé, eles descrevem como um falecimento em paz, depois de cumprir sua missão divina. O foco dos apócrifos não é legado de Noé e na importância de suas ações e palavras para a história futura. A linhagem de Sem, Cã e Jafé desempenhou papéis distintos na história bíblica e mundial. Sem foi conectado diretamente à linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, culminando na vinda de Jesus Cristo. Cã foi associado às nações que enfrentaram o juízo divino, como os cananeus. Jafé, por sua vez, se deixou pelas terras do norte e do oeste, representando. O impacto da linhagem de Noé é evidente na continuidade do plano de Deus ao longo das gerações, desde a multiplicidade.
Uma reflexão sobre a vida de Noé nos leva a questionar nosso próprio legado. Como estamos construindo nossas vidas? Nossas escolhas estão homologadas com o propósito divino? O texto conclui enfatizando que Deus pode usar até mesmo situações improváveis para cumprir seu plano e propósito. Coloque em prática o que você aprendeu hoje, avalie sua vida e seu caminho, e permaneça na fé. Um grande abraço e que Messias, aquele a quem o Pai enviou, continue com a sua vida e sua família. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Junte-se a nós nessa jornada. Obrigado por assistir. Fique com Deus.